Hello, how are you? Olha só, esse é o segundo vídeo. Quem não viu o primeiro, para esse aqui e vai ver o outro primeiro, que é importante seguir a ordem. Esse é o vídeo 2, então volta no primeiro quem não viu ainda, tá? Quem já viu e tem o livro, pega o livro, a gente vai usar o livro. Quem não tem, acompanha no slide que tá tudo aí. Mas é bom pegar o livro que vocês já vão escrevendo e fazendo anotação nele. Então para o vídeo e pega o livro. Aí você volta. Aí você continua o vídeo. Porque não adianta sentar e ficar com o livro aberto com o vídeo parado, porque também não adianta. Ó, eu estou na página 16 agora. Eu vou fazer com vocês esse exercício. Learning languages beyond the classroom. Here are some tips to learn a foreign language, whether that is French, Mandarin, or Spanish. Let me first acknowledge that I am by no means a linguist or fluent in French, but these tricks I have found have accelerated my language learning. Ditch the textbook and procrastinate. Listen, even if that is a mere 10 minutes a day. Speak to anyone who is a native speaker. Learn that mistakes are okay and work on pronunciation. Stop translating word for word. Write it down by hand. Ok. Dadas as afirmativas quanto às dicas para aprender uma língua estrangeira. 1. Pratique a conversação mesmo que seja por 10 minutos por dia. 2. Use sempre o livro didático para planejar seus estudos. 3. Traduza palavra por palavra para melhorar o vocabulário. 4. Pratique a pronúncia sabendo que os erros são partes do processo. Quais dessas tá falando lá? Não são todas. Já garanto, até porque não é. Vamos ver a primeira, vamos ver se está correto. Pratique a conversação mesmo que seja por 10 minutos por dia. Tá. 2. Listen, even if that is a mere 10 minutes a day. Ok, tá falando 10 minutos por dia. Mas ele tá falando para conversar? Não, ele tá falando listen. Ouça, escute. Então ele tá falando para você escutar esse idioma, nem que seja 10 minutos por dia. Então, a 1 tá errado. Ele não falou para conversar 10 minutos por dia, ele falou para ouvir. 2. Use sempre o livro didático para planejar seus estudos. Ditch the textbook. Então, ditch the textbook. Abandona o livro. Abandona. Ele falou assim, olha, cara, abandona o teu livro. Então, tá certo? Use sempre o livro? Não, porque ele literalmente falou, abandona o livro. Então, 3. Traduza palavra por palavra para melhorar o vocabulário. Onde vai estar isso? Aqui, penúltimo. Ó. Stop translating word for word. Para de traduzir palavra por palavra. Para de traduzir palavra por palavra. Lê o texto, busca o contexto, entende o que está acontecendo. Não traduz palavra por palavra. Então, faz sentido? Traduz a palavra por palavra? Não, ele falou literalmente o contrário. E a última, pratique a pronúncia sabendo que os erros são partes do processo. Sim. Learn that mistakes are okay and work on pronunciation. Aprenda que tá ok cometer erros e pratique a sua pronúncia. Então a certa é E, só a última. Ok? Depois a próxima, também na página 16, é esse texto. Olha só. English Teacher. How to become an English teacher in 5 steps. English teachers help students develop their English language reading, writing, and speaking skills at primary, secondary, and post-secondary schools. The degree needed to become an English teacher varies based on what and where you would like to teach. But a minimum of a bachelor's degree is usually required. You will need state teaching certification if you plan to teach at a public K-12 school. A citação acima apresenta as funções de professores de língua inglesa, assim como os requisitos necessários para se ministrarem aulas. De acordo com o texto, o requisito comum para se tornar professor deve ser ajudar os alunos a ler, escrever e falar inglês, obter um certificado para ensinar em escola pública, obter um diploma universitário na área, aprender a ler, escrever e falar inglês, ou querer ensinar em escola públicas, quer dizer, escola primária e secundárias. Tem várias aí que fazem sentido e que estão no texto. Que se você lê e fala, ok, um professor tem que ajudar os alunos a ler, escrever e falar inglês. Tá certo, é A, não é A. Tá correto, faz sentido, tá no texto, mas não é o que está perguntando na pergunta. Olha o que está falando. De acordo com o texto, o requisito comum para se tornar professor deve ser. Então, qual é o requisito para se tornar professor? O que você precisa para ser um professor? Olha aqui.
ele fala bastante coisa, né? O the degree needed to become an English teacher varies. Então ele fala que, ó, o que você precisa para ser um professor muda, mas assim, olha, o mínimo de ter um bachelor's degree is usually required. O mínimo de você ter o seu diploma universitário é necessário. Então, olha aqui, a certa é a C, obter um diploma universitário na área, tá? A faz sentido, tá correto no contexto geral. A B, obter um certificado para ensinar a escola pública. Ele fala isso também. You will need state teaching certificate to plan to teach a public school. Mas não é o que tá na pergunta. D, aprender a ler, escrever e falar inglês. Tá certo também, o professor tem que saber isso. Mas tem que prestar atenção na pergunta, entendeu? Essa é meio tricky, essa pergunta, essa questão. Agora, a gente está na página 16, a gente vai pular para 39. Por quê? Porque o livro de vocês tem muito exercício de interpretação e exercício de vestibular, que é muito importante para vocês irem praticando. Então, agora a gente vai na página 39, porque eu vou falar a parte gramatical mesmo, gramática. Esses exercícios, tipo que a gente fez agora, vocês vão fazer sozinhos a maioria, que eu vou deixar vocês fazendo e depois a gente corrige. Depois eu vou passar tudo que vocês têm que ir fazendo, os exercícios para fazer, e depois a gente corrige. Mas quem quiser já vai fazendo e vai adiantando, que já é melhor, que estão praticando mais. Mas depois eu passo para vocês. Então na página 39 vamos ver a gramática em si. Isso tópico foi o nosso primeiro tópico trabalhado no ano. Foi a primeira coisa que a gente viu, Simple Present. A gente passou umas 2-3 semanas só fazendo Simple Present. Então vocês já devem saber, mas eu vou falar como está no livro. Eu vou ensinar para vocês do jeito que está aqui, para vocês irem seguindo. Então, olha só. Observe o seguinte trecho do texto Eating Disorders About More Than Food. As ações acontecem no passado, presente e futuro. Vamos ver. Common eating disorders include anorexia nervosa, bulimia nervosa, and binge eating disorder. If you or someone you love experiences the symptoms listed below, it could be a sign of an eating disorder. Call a health provider right away for help. Certo. Tá no presente, passado ou futuro? Acho que o nome já falou, né? Já falei, tá no presente. Então, no texto Eating Disorders, percebe-se que o autor conta fatos do cotidiano, assim como ações realizadas no dia a dia, algumas vezes com certa frequência. Quando se fala sobre ações que acontecem no presente, usa-se o Simple Present Tense. Essas ações podem ser rotineiras ou habituais. Então a gente viu que o Simple Present é usado para rotina, para coisa que você faz todo dia. Ele é usado para coisas também que são fatos universais, como por exemplo que a água congela a 0 grau, ou que o sol vai sempre se pôr, o sol vai sempre levantar, essas coisas. Então, seguinte, no trecho anterior, há verbos ou ações que acontecem no presente? Quais são? Sim, nós temos 3. Include, know e experiences. Tá? Tá no presente. Então, peraí. Tá, voltou. Include, know, experiences. Estão no presente, certo? Vocês olhem lá no texto depois. Então, o verbo be é o único que possui a variação am, is, are. Vocês lembram o verbo to be, ele significa ser ou estar. É o verbo, né, mais famoso. Ser ou estar. Ele tem essas duas significados, e no presente ele tem essas 3 variações. Am, is e are. I am Brazilian, you are Brazilian, he is Brazilian, she is Brazilian. Ele vai mudar dependendo da pessoa, né? Os outros verbos sofrem apenas a adição da partícula S na terceira pessoa do singular. Então, olha aqui. 1. Os verbos que terminam em SH, CH, X, Z ou SS levam ES no final. Exemplo, Josh watches TV all day long. O Josh assiste TV o dia todo. O Josh é o quê? É ele. Ele é he. He watches. Então você pegou o verbo e colocou o ES no final, porque ele é uma pessoa, porque ele é a terceira pessoa do singular. Certo? Terceira pessoa do singular, ele, he, então você vai colocar o ES no simple present, nos outros verbos. 2. Os verbos que terminam em consoante mais Y
levam IES ao final. Exemplo: Joan always carries a couple of chocolate bars in her bag. A Joan sempre leva a barra de chocolate na bolsa. Então, a palavra é com Y, carry. Só que vem com uma consoante antes. Vem consoante Y. Então você arranca o Y, joga fora e coloca o I, para poder colocar o ES depois. Você não vai colocar Y, depois E, depois S, nesse sentido. A não ser que venha uma vogal antes, que é o 3. Os verbos que terminam em vogal mais Y levam apenas o S. Ó, this sometimes annoys Tara's friends. Qual é a palavra? Annoy. Sem o S, annoy. É o verbo. Eu vou tirar o Y aqui? Depende, eu olho atrás. Tem uma vogal? Ah, tem. Então eu não vou tirar, só vou jogar o S. Aqui, o Y estava aqui. Tinha uma vogal atrás? Não, tinha uma consoante. Arranca o Y e coloca IES. E isso é pro Simple Present, para a terceira pessoa do singular. Tá? Certo? Lembre-se de que há algumas expressões adverbiais usadas para indicar frequência no tempo presente simples, como always, frequently, never, every day, on weekends, entre outras. Tá errado aqui, um S só, tá? Então, ó, tem algumas expressões adverbiais que indicam frequência, né? Como sempre, frequentemente, nunca, todos os dias, de final de semana, entre outros. Então, vocês podem usar essas expressões. Normalmente também vem com o simple present, porque ele indica uma frequência de tantas vezes que acontece, tá? I always brush my teeth. Eu sempre escovo meus dentes. He always brushes his teeth. Ele sempre escova os dentes dele. I never go to the gym. Eu nunca vou para academia. I never go. O verbo fica normal, go. Mas se fosse ele, he never goes. Eu vou colocar o ES. Lembra, na terceira pessoa do singular, a gente vai colocar ES, né? Então, e para os outros não. O verbo vem normal. I go, you go, he goes, she goes, it goes, terceira pessoa, e depois o resto volta para o normal. We go, they go, certo? Então, veja só. Atenção aos verbos regulares have, go e do. Exemplos. Mike has a sweet tooth. Have vira has. A good student always does his or her homework. Do vira does. E Josh goes to the gym every day. Ah lá, não falei? Goes. He goes to the gym every day. Se fosse para as outras pessoas que não é a terceira pessoa do singular, go.